Olá, pessoal, tudo bem? O conteúdo de hoje é Deformações da coluna, um texto complementar que está disposto lá na plataforma. Você se sente confortável ao sentar, caminhar, deitar ou a sua coluna já dá sinal de que algo está errado? Pois é, muitas vezes a origem do incômodo está na posição inadequada do nosso corpo. Os sintomas logo aparecem: dor na lombar, fadiga e até mesmo lesões. A postura incorreta compromete o funcionamento do nosso corpo e até mesmo a produtividade, o sono são afetados. Em casos mais graves, ela atinge a coluna de tal modo que apenas uma intervenção cirúrgica é capaz de solucionar o problema. A coluna vertebral pode assumir patologicamente uma posição de desalinhamento. Nós temos o exemplo da escoliose. É uma curvatura anormal da coluna para um dos troncos. Aqui nós temos essa imagem, né? De uma coluna normal e uma coluna com escoliose. Podemos observar, então, a que possui escoliose, né? Um dos lados está um pouco mais avançado, né? Do que o normal ali. Isso é determinada pela rotação das vértebras. A deformidade, então, pode ser vista, né, olhando uma pessoa de costa. Cifose é o termo em que serve para designar a curvatura, um aumento dessa curvatura para trás, tá? É o abalamento das costas, provocado pelo aumento exagerado dessa curvatura, porque a nossa coluna possui uma curvatura. Se a gente olhar ali logo após o pescoço, né, possui uma pequena curvatura. Mas a cifose, né, ou hipercifose, é o aumento dessa curvatura. E para compensá-la, né, para compensar essa curvatura, os ombros, pescoço e cabeça, né, são projetados para frente, o que favorece, então, ainda mais, né, essa cifose. Uma lordose é chamada de hiperlordose quando essa curvatura é mais acentuada, tá? A lordose provoca um acentuado e incomum arco interno da região lombar, deixando bem curvo para o lado de dentro, vamos dizer assim, logo acima das nádegas. É uma curvatura acentuada da coluna de modo que o bumbum fica um pouco mais arrebitado. Síndrome do pescoço de texto é uma nova doença da coluna, né, vertebral. Ela justamente está surgindo, né, e está tendo o seu avanço bem considerado, justamente por causa do excessivo de celular, né? Para que nós temos noção, quando ela está inclinada, né, o pescoço, a cabeça, todo o peso em torno aí de 27 quilos, né, ou 60 graus mais ou menos, tudo aquele peso, a coluna vai ter que sustentar tudo aquele peso. E com isso, claro, ela vai tentar se adaptar para conseguir com êxito isso. E um dos primeiros sinais de que algo está errado é dor, né? Então ela começa ali na coluna a apresentar algumas dores e a pessoa tem que ficar atenta que isso pode ser uma dor mais crônica, né? E o seu tratamento também um pouco mais prolongado, né? Então, ó, quanto maior a inclinação da cabeça, maior o peso sobre a cervical, né? Então, a coluna, como um todo, né? Tem que auxiliar aquela região da cervical. Se você estiver nessa posição mais reta e o aparelho celular ou um eletrônico na direção, né, dos seus olhos, então você não tem peso algum, porque você está numa posição reta ali. Abaixou um pouquinho, né, em torno de 15 graus ali, já é 12 quilos. Então, vai abaixando, vai abaixando. Conforme então, maior a sua inclinação, maior é o peso que a sua coluna tem que sustentar. Então, nós temos algumas imagens, né,
que para nos auxiliar, né, da forma correta de carregar alguns objetos e até mesmo erguer ali. Aqui, então, na primeira imagem, nós temos um menininho com a mochila, né? Qual é a forma correta de carregar essa mochila? Não ter muito peso, né? Quando nós colocamos as duas alças, né? Então, aqui, né, nos ombros. Então, ela não pode ter muito peso, porque a tendência de poder carregar todo esse peso é nós projetarmos, né, para frente. E com isso, então, você vai sobrecarregar, né, a sua coluna. Então, tem que ser um peso adequado para o seu corpo, né, para que você consiga deixar a sua coluna reta. Também, não carregar apenas de um lado, né? Eu posso até carregar de um lado, mas alternando esses lados. Esse peso também não pode ser excessivo, que daí já não resolve, tá? Mas o correto de uma bolsa, mochila é nas costas, né? E esse peso também não pode ser excessivo, tem que ser adequado para cada indivíduo. Para pegar objetos, né? A forma correta, então, é abaixar flexionando o joelho, que é na altura do objeto, e subir, né? Porque todo o peso, então, vai estar na região das pernas e não na coluna. Quando nós, na imagem ali, que está sinalizando a dor na coluna, é porque todo o peso, além do seu corpo e do objeto, está sobre a coluna, tá? Então, isso está errado, porque nós temos que distribuir esses pesos, né? A perna, né? Então, você flexiona as suas pernas, abaixa, porque você vai estar jogando esse peso, então, para o corpo, principalmente para as regiões das pernas. E claro que não poderia faltar a imagem, qual é a forma correta, né? De utilizar os eletrônicos sentados, né? Que é o momento que nós estamos vivendo. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção. Como é a postura que eu estou sentando para jogar, para estudar, não é mesmo? Então, não é deitado na cadeira, esticando as pernas, deixando a coluna fora do encosto, tá? A coluna tem que estar no encosto, porque isso auxilia, ó, aqui está fora, aqui, então toda a coluna está no encosto, né? Porque isso vai auxiliar a distribuir esse peso e ela ficando na posição correta, não terá prejuízo, tá? E também vou cuidar com o posicionamento da mesa, né? Onde que está o seu aparelho eletrônico. Não pode ser mais baixo, né? Do que a altura do cotovelo. Tem que chegar aqui na altura do cotovelo, mais ou menos, para que você consiga utilizar na posição correta, na posição reta, né? Então, são alguns cuidados que temos que ter ali com a nossa coluna. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.